14 de abril de 1912. O Titanic colidiu com um enorme iceberg e afundou. Sim, já falamos sobre isso, mas e se usarmos desta vez o gelo para trazer o navio de volta à superfície? Isso requer vários milhares de metros de malha de arame e muito nitrogênio líquido. Nosso objetivo é colocar o Titanic em um enorme bloco de gelo que o levará à superfície. Para fazer isso, é preciso envolver os destroços na malha de arame e cobri-los com nitrogênio líquido. O primeiro problema a ser enfrentado é a incapacidade de envolver o navio completamente. É preciso erguer um pouco o navio de alguma forma para colocar a malha sob ele. Digamos que, por algum milagre, se consiga fazer isso. Em seguida, é necessário transportar centenas de grandes tanques de nitrogênio líquido. Você está debaixo d'água, abrindo os tanques e está tão frio que a água gelada do Oceano Atlântico parece que está fervendo. O nitrogênio apenas chia, se dissipa e certamente não cria um bloco de gelo ao redor da malha. Nova tentativa: guindar o Titanic com a ajuda de imensos ímãs. Para isso, será necessário um grande cruzador e alguns ímãs poderosos. Você conecta cabos grossos aos ímãs e os abaixa até o fundo. Projetores brilhantes iluminam as profundezas do Oceano Negro. Partes do navio naufragado são visíveis. Os ímãs descem mais abaixo e se agarram ao casco de ferro do navio. O cruzador puxa os cabos e ímãs para cima. Alguns deles se destacam do Titanic, pois a superfície de ferro está coberta por recifes e corais. Algumas partes dos destroços se separam do resto do navio e sobem. A potência do cruzador não é suficiente. Um dos cabos arrebentou. Não apenas o peso das partes individuais do Titanic, mas também a colossal pressão da água interfere na operação. O navio afundado não pode ser içado completamente. Apenas pequenas partes suas. Na verdade, já houve uma tentativa de elevar o Titanic em partes. A operação de 5 milhões de dólares falhou. Fitas de nylon foram presas a uma grande parte dos destroços. As outras extremidades das fitas foram conectadas aos motores a diesel. Para toda a operação, foi usado um mini submarino. Um pedaço do Titanic pesando 21 toneladas foi puxado para cima. Mais uma das fitas arrebentou por causa da forte pressão da água. Então, um a um, os outros cabos começaram a se romper. E um pedaço enorme caiu de volta ao fundo do mar. A essa altura, todos os participantes da operação de resgate estavam sem alimentos, e como o local era longe da costa mais próxima, decidiram não fazer uma segunda tentativa. Um livro foi escrito e um filme foi feito sobre como o Titanic foi levantado com ar comprimido. Na realidade, ninguém tentou realizar esta operação. Para fazer isso, seriam necessárias várias centenas de grandes cilindros de ar comprimido. Primeiro você os instala dentro do casco do Titanic e espera que puxem o navio para a superfície. Assim que os cilindros são abaixados sob a água, eles imediatamente flutuam para cima. Isso complica muito a operação. Você precisa prender os cilindros com cabos e puxá-los até o fundo, usando um poderoso submarino, ou melhor, vários deles. Devido à alta pressão, os cilindros podem estourar. Nesse caso, a onda de choque atingiria outros cilindros e provocaria uma catástrofe. Muito caro e inseguro. O plano mais caro e complexo para erguer o Titanic é provavelmente aquele em que os cientistas, de alguma forma, extraem hidrogênio e oxigênio da água do oceano. Então, esses elementos extraídos devem preencher recipientes especiais. Esses contêineres estariam presos ao navio e o Titanic subiria à superfície. Mesmo se você extrair oxigênio e hidrogênio de milhões de toneladas de água, o resto da água do oceano os substituirá. Uma máquina capaz de fazer essa filtragem deve custar bilhões de dólares. Ou se poderia criar um elemento químico que usasse uma reação em cadeia para purificar toda a água. Nesse caso, todo o oceano mundial ficaria sem oxigênio vital. Eles estavam a caminho do novo mundo quando um encontro com um iceberg destruiu seus sonhos e esperanças. Houve pânico, lágrimas e despedidas de partir o coração. Igual a história do Jack e da Rose. Será mesmo? Vamos ver se você conhece bem a verdadeira história do Titanic. A história de amor de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater foi inspirada em acontecimentos reais. E aí, fato ou mito? A história de amor mais emocionante de todas, do filme Titanic, foi totalmente inventada pelo roteirista e diretor do longa James Cameron. Mas alguns passageiros que apareceram no filme eram reais, e por mera coincidência, havia um Jay Dawson a bordo. O nome dele era Joseph, não Jack, e ele trabalhava como aparador de carvão. O objeto mais caro perdido com o Titanic foi uma pintura de Pablo Picasso. Será mesmo?
É um mito, mais uma pérola inventada para o famoso filme. O objeto mais valioso que afundou com o Titanic provavelmente foi uma pintura de Mary Joseph Blondel, criada em 1814. Outros objetos valiosos eram um violino que pertencia a Wallace Hartley, o músico que insistiu que eles tinham que tocar até o último momento. Havia também um Renault Type CB Coupé de Ville 1912, que hoje custaria milhões de dólares, um manuscrito de Joseph Conrad, anotações da primeira edição de Francis Bacon, 5 grand pianos Steinway e, claro, alguns pratos e xícaras de porcelana e as joias dos passageiros da primeira classe. O Titanic foi o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. Isso soa verdadeiro para você? Sim, é totalmente verdade. O Titanic foi o maior navio já construído na época de 1912. Ele tinha 270 metros de comprimento e capacidade máxima de 2.435 passageiros. Isso não é muito se comparado ao maior navio de cruzeiro de hoje, o Symphony of the Seas. Ele é só um pouquinho mais comprido que o Titanic, mas consegue comportar mais que o dobro de passageiros. E sim, nenhum outro transatlântico é páreo para o Titanic em termos de luxo, nem os atuais. Foram gastos mais de 200 milhões de dólares, convertidos na moeda atual, para construí-lo. As passagens também eram caríssimas. Convertidas para valores atuais, as de primeira classe variavam de 1.700 dólares por uma beliche a 50 mil por uma das 2 suítes Parlou. As passagens de segunda classe custavam 700 dólares, e os passageiros da terceira classe tiveram que pagar entre 170 e 460 dólares. A maioria dos passageiros do navio inafundável conseguiu sobreviver. Verdade ou mentira? Lamentavelmente é mentira. Apenas 37% de todos os passageiros sobreviveram à tragédia. Cerca de 61% dos passageiros da primeira classe, 42% da segunda e 24% da terceira conseguiram sair vivos de lá. O Titanic estava passando pelo Triângulo das Bermudas quando o acidente aconteceu. Deve ser por isso que ele naufragou. E então, mito ou verdade? 100% mentira. O Titanic nunca passou nem perto do Triângulo das Bermudas. O transatlântico afundou cerca de 645 quilômetros ao sul de Terra Nova, que é uma distância enorme até o norte das Bermudas, a famosa região onde navios e aviões desapareceram sem deixar rastros. A culpa do Titanic ter afundado é da Lua. Verdadeiro ou falso? Essa é verdade. A Lua tem grande influência nas marés da Terra. Quanto mais próximo esse satélite estiver do nosso planeta, mais fortes as marés serão, por causa do aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão próxima que fez várias geleiras na Groenlândia se partirem. Pedaços gigantes de gelo que se desprenderam das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento superlunar aconteceu apenas 6 minutos após uma maré primavera, quando o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz a gravidade deles se juntar e alcançar seu pico 2 vezes por mês. E um dia antes, nosso planeta passou o mais próximo do Sol naquele ano, fazendo a gravidade ficar ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história. Os icebergs que se desprenderam das geleiras da Groenlândia foram para as águas costeiras de Labrador e Terra Nova, onde geralmente encalhavam. Para seguir adiante, eles precisavam derreter e se tornar mais leves, ou pegar uma maré alta que os impulsionasse para frente. A maré de 1912 foi altíssima, então eles mudaram muitas rotas de navegação para o sul por causa da grande quantidade de icebergs. Menos o Titanic, é claro, pois acreditavam que ele era inafundável. O Titanic levou 4 horas e 40 minutos para afundar. E aí, o que você me diz? É falso. Se você é um especialista em Titanic, sabe que ele levou 2 horas e 40 minutos para afundar. E foi até bastante tempo, considerando os danos causados pelo iceberg. Ele só não afundou mais rápido por causa da estrutura do navio.
Havia 16 compartimentos à prova d'água na parte de baixo do navio. Eles foram uma tábua de salvação para os sobreviventes. Quando o iceberg bateu no casco do navio, invadiu 6 deles. O Titanic não afundaria se apenas 4 compartimentos tivessem sido destruídos. A água encheu os primeiros 6 compartimentos dentro de 1 hora. Nesse meio tempo, a embarcação inclinou um pouco para a direita. Aí, a água começou a inundar o 7º compartimento, quando os outros 6 primeiros já estavam cheios. E a partir daquele momento, a velocidade de naufrágio foi crescendo a cada segundo. A proa do navio afundou e a popa levantou.